Vamos lá. Bom, meus irmãos queridos, vamos abrir nossas Bíblias no livro dos Atos. Atos, capítulo de número 13. E, enquanto os irmãos acham o texto sagrado, há um aviso aqui do Ministério de Recepção que junto à Junta Diaconal e também no Ministério de Recepção, muitas garrafas, bíblias, outros objetos que estão lá à espera daqueles que os esqueceram. Então, você pode ir até a Junta Diaconal e pedir a eles, você deixou aqui uma garrafa alguma vez, uma garrafa d'água, alguma coisa assim, né? Você pode chegar lá e dizer, eu quero saber se a minha garrafa está aí ou não, tal. Então, o pessoal está lá com muita coisa, né? Nós já estamos pensando em até vender na próxima Feira da Amizade todo esse negócio aí, porque tem lá uma pilha desse tamanho, assim, de garrafas térmicas, de todo tipo que você imaginar. Então, se você esqueceu a sua, faz um tempinho já, ninguém descarta não, fica lá guardadinho. Tem bíblias também, tá? Muitas bíblias. A gente não sabe, não sei, às vezes os irmãos, não sei como é que eles não sentem falta de uma bíblia, mas tem gente que, então, vai lá, busca, né? Comprou uma nova, não tem mais antiga, enfim. Então, busque lá também, tá bom? Vamos lá, gente boa, Atos no capítulo 13, nós vamos falar hoje, com a permissão de Deus, sobre uma igreja missionária. Esse tema é um tema que fala de forma muito profunda ao meu coração, porque eu me considero um missionário pastor. Então, vamos ler o texto sagrado aqui, Atos 13, assim está escrito. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Amém. Queridos irmãos, todos nós sabemos que é da vontade de Deus que a sua igreja seja uma igreja missionária. Jesus disse isso aos seus discípulos quando o Senhor disse, e vocês fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E quando isso acontecer, isso não vai acontecer para vocês ficarem numa igreja rodopiando, isso não vai acontecer para vocês ficarem numa igreja apenas ali usufruindo e aproveitando de tudo que a igreja tem para dar. Quando isso acontecer, quando vocês forem revestidos de poder, vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Vocês não vão ser minhas testemunhas apenas em Jerusalém. Vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, até aqui está falando para judeu, na Judéia, tranquilo, em Samaria também, Senhor, sim, os samaritanos também precisam ser alcançados com a palavra de Deus, e não apenas os samaritanos, mas também aqueles que estão nos confins da terra. Então é propósito de Cristo, e todos nós temos isso de forma muito tranquila, de que é propósito de Cristo que a sua igreja seja uma igreja missionária. Esse é o propósito do Senhor. Uma igreja precisa ser missionária. Já disse um homem chamado Charles Spurgeon que todo cristão, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. Então nós precisamos ser conscientes de que é desejo de Cristo que todos nós sejamos missionários. A igreja precisa ser missionária. E esse trabalho missionário, ele precisa alcançar a todas as pessoas do mundo. Então nós, como igreja, nós temos que ter como objetivo principal a pregação do evangelho a toda criatura. Esse é o objetivo principal da igreja. Não é assistência aos pobres, ainda que isso seja importante. Não é trabalhos sociais, ainda que isso seja importante. Não é assistir aos necessitados, ainda que isso seja importante. Mas o núcleo, o trabalho principal da igreja é anunciar o evangelho. E anunciar o evangelho a todas as pessoas, em todos os lugares. E além disso, ao mesmo tempo.
Porque muitas pessoas, ao ler esse texto de Atos 1:8, quando diz lá, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, eles pensam que o trabalho é assim. Você tem que começar em Jerusalém, depois você vai para a Judéia, depois você vai para Samaria. Não, está um equívoco. Não é isso que está escrito. O que está escrito é, sejam minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. É um trabalho paralelo, simultâneo. Enquanto tem gente pregando aqui em Jerusalém, tem que ter gente pregando nos confins da terra. E é por isso que a igreja missionária, ela precisa se preocupar com a evangelização nos confins da terra. É por isso que nós enviamos missionários para a África. É por isso que nós enviamos missionários para a Europa. É por isso que nós enviamos missionários para a Tailândia. É por isso que nós enviamos missionários para os confins da terra. Porque nós entendemos que ainda que haja necessidade aqui no Amazonas, porque muita gente fala assim, pastor, mas tem tanta gente sem Jesus aqui, por que a gente fica enviando pessoas para todo lado? Porque essa é a ordem bíblica. E a gente quer obedecer à Escritura. Eu sei que tem gente aqui que não tem Jesus ainda. E se a gente andar aqui 10 minutos, nós vamos encontrar alguém que não tem Jesus. Eu sei disso. Nós sabemos isso. A igreja sabe isso, sabe disso. E é por isso que a igreja se esforça para pregar o evangelho aqui, mas ao mesmo tempo que a igreja se esforça para pregar o evangelho aqui, ela também deve se esforçar para pregar o evangelho longe. Ela também deve enviar seus chamados, seus vocacionados, seus missionários, que estão também sendo chamados para evangelizar longe, além fronteiras. Porque a Escritura nos orienta assim, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria e até aos confins da terra. Então nós, como igreja, nós nos envolvemos no trabalho missionário como um todo. A gente está aqui no Amazonas, nós estamos aqui em Manaus, melhor dizendo. Depois de Manaus, nós estamos também no Amazonas, nós estamos no Brasil, no sertão nordestino, fazendo o trabalho do Senhor naquela cidade chamada Coremas, uma cidade linda, maravilhosa. Nós também estamos lá como missionário dessa igreja, nós também estamos na África, através da Eliane, nós também estamos na Ásia, através do missionário, agora esqueci o nome dele. Fala. Marcos, através do Marcos, exatamente da Sharon, nós também estamos lá, e também estamos na Europa com o pastor, meu Deus do céu, estamos lá também, e agora esqueci o nome do pastor, mas nós também estamos lá na Itália, com o pastor que está lá, o pastor, Deus sabe que nós estamos, então, está lá, meus irmãos, o negócio da idade vai batendo, não é fácil não, entendeu? Nós estamos, e é por isso que nós estamos em todos esses lugares, porque nós entendemos, meu Deus do céu, agora eu vou pegar o nome dele? Espera aí. Não, agora vai. Itália. Humberto, pronto. Nós também estamos na Itália com o pastor Humberto, e ele também está lá fazendo o trabalho do Senhor. Então, é por isso que a nossa igreja se envolve em todas essas esferas, porque nós entendemos pela Escritura que nós devemos nos envolver assim. Então agora, quando chega em Atos no capítulo 13, nós temos aqui 3 lições, eu gostaria de compartilhar com vocês rapidamente, 3 lições que nós podemos aprender com esta igreja. Esta igreja em Antioquia era uma igreja missionária, era uma igreja num lugar onde só existia, a maioria deles eram gentios, pessoas realmente que não foram os destinatários principais do trabalho, mas eles entenderam que assim como Deus os havia alcançado, eles também deveriam trabalhar para que Deus alcançasse outras pessoas. E que sentimento maravilhoso é esse? Quando nós temos no nosso coração esse sentimento de que se Deus me salvou, Ele também pode salvar outras pessoas, então eu vou me envolver para que isso aconteça. Deus pode salvar outras pessoas. Se Deus salvou a mim, né, aquela
a música que nós acabamos de cantar, logo eu, pois é, logo você, logo eu, Deus salvou logo eu, que não era digno de ser salvo. Então, se Deus salvou a mim, que sou o principal dos pecadores, como Paulo dizia, Deus pode salvar qualquer um. Então eu vou me esforçar para que Deus alcance a todas as pessoas desse mundo e chamar a todos os seus eleitos à sua presença. Então essa igreja, como uma igreja gentílica, como uma igreja composta por pessoas que não eram judeus no seu nascedouro, eles disseram, nós precisamos fazer com que esse evangelho chegue também a todos os gentios ao redor do mundo. Então, primeira lição que nós temos que aprender com essa igreja. Primeira lição é, a obra missionária é uma obra feita por gente séria e madura. A obra missionária é uma obra feita por gente séria e madura. No trabalho da obra missionária não há espaço para criancices, para meninos, para crianças, para pessoas que não têm o lastro de suportar os desafios do trabalho missionário. E é por isso que o verso 1 diz assim, que havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. É só gente 5 estrelas, general de alta patente, gente madura, gente que sabe onde está entrando, gente que sabe o que está fazendo. Não é no oba-oba, é gente séria e madura que tem que fazer o trabalho missionário. Por quê, pastor? Porque o trabalho missionário é difícil. Não é fácil. Quem vier dizer para esta igreja que continuar fazendo missões é uma tarefa fácil, está redondamente enganado. É difícil, em primeiro lugar. É difícil porque não tem retorno nenhum no que se tange a retorno financeiro. É só enviar, de lá não vem nada. Você já pensou em você todos os meses ter um investimento de 500, 600 mil reais em um trabalho missionário que não tem retorno financeiro nenhum? Para os administradores isso é inconcebível, mas a igreja é chamada para fazer isso. Porque o retorno do trabalho missionário não é um retorno financeiro, é um retorno em almas para a glória de Deus. É você investir sem ter retorno nenhum, essa é a primeira dificuldade. Segunda dificuldade, é um trabalho difícil porque as lutas são grandes. As dificuldades são enormes. Se você é chamado para o trabalho missionário, se essa igreja é chamada para o trabalho missionário, se prepare, porque vai ser difícil. Vai ser difícil. Você não vai ter pessoas aplaudindo você. Pelo contrário, vai ter pessoas apontando, criticando, dizendo que não é desse jeito, não apoiando, não acreditando. E aquele que é chamado para o trabalho missionário tem de ter esta resiliência de continuar fazendo aquilo que Deus o confiou, sem titubear, sem olhar para um lado, sem olhar para o outro. É difícil. Os irmãos sabem, pouco a gente fala sobre nós aqui, mas os irmãos sabem que eu não sou sangue puro presbiteriano, eu sou um mestiço. Tem os pastores presbiterianos e tem os vira-lata. Eu acho que eu estou do lado dos vira-lata. Eu estou desse lado aí. E quando o Senhor me trouxe para andar com Ele, o Senhor me colocou no intensivo. O Senhor me disse, eu vou chamar você, você é chamado para fazer a minha vontade, eu vou colocar você no intensivo. E Deus me colocou no intensivo no interior da Paraíba, em algumas cidades. E o Senhor me colocou lá para me ensinar a depender dEle. E eu sempre tive uma vida estabilizada. Está aqui minha família está aqui que pode atestar isso. Nunca tive, não sei o que é passar, tinha sabido o que era passar fome, nem necessidade nenhuma. Mas Deus, quando quer nos ensinar algumas coisas, Ele nos coloca para passar por algumas situações, para nós aprendermos a depender dEle. E eu lembro que quando o Senhor me trouxe, e eu me enveredei por andar atrás do Nazareno, Ele me fez passar por algumas situações que moldaram e que me fizeram ter a resiliência que eu tenho hoje de suportar muita coisa que eu suporto hoje. O Senhor me deu lá naquele interiorzão da Paraíba. Você sabe o que é você dormir no púlpito de uma igreja pequena, minúscula,
e não tinha lugar para você dormir. Eu viajava para lá para fazer o trabalho e dizia, tem algum lugar para dormir aqui? Não, não tem lugar não, irmão. Você vai ter que dormir aqui na igreja. E o púlpito da igreja, eu me deitava no púlpito daquela igreja, e com um lençolzinho e tal, me colocava por cima. E em cima do púlpito daquela igreja tinha aqueles ventiladores assassinos. Vocês conhecem daquele? Aquele que é feito com os negócios é de aço. As folhas são de aço. E ele não fica bem preso no teto. Ele está ali balançando. E ele está assim, ó. E aquela lâmina está em cima da sua cabeça. E tinha um bem em cima de onde eu dormia. E eu tinha que dormir ali, porque ou eu durmo ali, ou as carapanãs me matavam. Que é o pernilongo, a muriçoca, que a gente falava lá no Nordeste. Muriçoca. E lá eu acho que as muriçocas têm parentesco com as carapanãs aqui. Que o negócio é violento. Então, ou eu dormia debaixo do assassino, ou eu morria na mão das muriçocas. Então, eu dormia embaixo do assassino, entregava minha alma a Deus, dizia, Senhor, se eu não acordar aqui, eu ainda acordo na eternidade. E aquele bichão ficava em cima de mim a noite toda, plá, 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 plá. Quando acordava, quando dava 5 horas da manhã, a igreja tinha que ser aberta, porque tinha um negócio lá chamado matutino. Então tem que abrir por matutino, porque chegavam as irmãs para oração. E aí você tem que levantar-se, recolher a sua insignificância, tira todo aquele negócio e vai para lá e vai orar junto com essas irmãs. E isso aconteceu por meses nessa situação. E às vezes eu me pegava ali sozinho, às vezes chorando. Meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Qual é o pecado que eu fiz? Qual é o pecado, Senhor, que eu fiz? Mas não é pecado nenhum, é porque Deus estava capacitando, moldando, forjando para algo que o Senhor ainda tinha para realizar na minha vida. Porque o trabalho missionário não é fácil. Não é para criança, é para gente experimentada, madura e que sustenta a obra. Se você vê um missionário que está lá no campo dizendo assim, eu estou doido para chegar meu tempo de férias, pode deixar ele de lado. Você está o quê, irmão? Não, estou doido para voltar para minhas férias. Quanto tempo faz que você está aqui? 2 meses. 2 meses você já está querendo férias, meu filho? Não, meu irmão, missionário é aquele que a gente faz trabalho para fazer ele voltar. Tem trabalho para trazer ele para as férias. Você precisa voltar. Não, eu não quero. Mas você tem férias, meu filho. Já faz 10 anos que você está aí. Você não teve férias aí. Não tem problema. Minhas férias é aqui. Não me tira do meio do meu povo. É para isso que a obra missionária é feita. É para gente assim que ela é realizada. Gente séria, madura. Segundo, a obra missionária ela é feita na direção do Espírito Santo. Está aqui no verso 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Louvado seja Deus. Que nessa igreja de Antioquia, o Espírito Santo ainda falava e era ouvido. Porque tem muitas igrejas hoje que o Espírito Santo não tem mais espaço para falar nada. O Espírito Santo não precisa ser consultado para nada. Ele não tem mais espaço nenhum. A coisa já está tão engessada, tão enquadrada, a coisa está tão amarrada, que o Espírito Santo fica sem espaço para dizer aquilo que ele quer fazer. Aqui na igreja de Antioquia, quando eles estavam jejuando e orando, o Espírito Santo veio e falou o que ele desejava. Me separem Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Interessante que o Espírito Santo não diz para a obra que eu os chamarei. Ele diz para a obra que eu os tenho chamado. É algo que eu já coloquei no coração de Saulo e Barnabé. E nós temos certeza que numa igreja missionária como essa que nós fazemos parte, Deus tem colocado no coração de muitas pessoas o trabalho missionário. De muitas pessoas. Deus tem chamado a muitos irmãos. Deus tem confidenciado em seus corações o chamado para nações, para outros estados, para outros povos, para os ribeirinhos, para o interior aqui de Manaus. Deus tem chamado pessoas para o seu trabalho. Deus tem colocado no coração de pessoas que o verdadeiro propósito de suas vidas é o dar-se em favor do próximo, é o abraçar a causa missionária, é o lançar-se aos campos que estão prontos para a ceifa,
Louvado seja Deus! E o que é que nós, como igreja, precisamos fazer? Nós precisamos escutar a voz de Deus. Quando o Senhor diz, me separe esses que eu já tenho chamado. E esta igreja, que é uma igreja missionária, precisa saber ouvir a voz de Deus. Nós precisamos, irmãos, eu falo isso com todo temor e tremor na minha alma, nós precisamos ser sensíveis à voz de Deus, ao que Deus quer para esta igreja. Porque no dia em que nós deixarmos de ouvir a Deus nessa igreja, essa igreja perderá o seu propósito. E da mesma forma como ela enche rápido, ela esvazia rápido também. Da mesma forma como ela cresce exponencialmente, ela também terá uma derrocada exponencial, se nós deixarmos de ouvir a voz de Deus e de sermos sensíveis ao que Deus deseja. Bendito seja o nome do Senhor, porque nós temos um conselho de homens sensíveis à voz do Espírito Santo. Nós temos um pastor sensível à voz do Espírito Santo, que anda nesta condução, que antes de fazer qualquer coisa, ajoelha e diz, Senhor, o que é que o Senhor deseja? Porque, irmãos, nós como igreja e nós também no nosso dia a dia, nós corremos um sério risco de não ouvirmos mais a Deus em nossas decisões, porque nós nos tornamos profissionais da nossa própria vida. Nós sabemos resolver nossos problemas. Nós não precisamos mais consultar a Deus, porque nós sabemos, nós temos como fazer as coisas. Então, eu não preciso mais consultar a Deus nesse problema que eu estou vivendo. Eu posso deixar de gastar aqui, eu deixo aqui, eu corto isso, eu faço isso. E nós agimos como bons mordomos, é claro, mas nós não podemos nunca desprezar a direção de Deus para nós. O que Deus nos fala. Ajoelhar, e muitas vezes quando nós nos ajoelharmos, Deus nos falará para tomar atitudes que nós humanamente não tomaríamos. E nós temos que ser sensíveis à voz de Deus para obedecer a Deus nesse inteirinho. Senhor, fale qual é o seu desejo. Esse pessoal estava jejuando e orando quando o Espírito veio e disse, agora eu tenho a minha palavra. Eu vou dizer para vocês o que eu quero. Eu vou dizer para vocês a minha vontade. Eu vou guiar vocês naquilo que eu tenho planejado. E louvado seja Deus. Porque uma igreja missionária, ela deve viver na dependência do Espírito Santo. Perguntando ao Espírito Santo, qual é o teu desejo para nós agora? Qual é a direção que o Senhor quer para nós? O que é que o Senhor deseja para a nossa vida agora? Como é que o Senhor quer que nós conduzamos a igreja nesse momento? Que bom é termos uma igreja como a igreja de Antioquia, onde o Espírito Santo pode falar. Porque, como eu lhes disse, há muitos lugares onde o Espírito Santo não pode mais falar. Aonde se o Espírito Santo vier contra a liturgia, a gente fala para o Espírito Santo, fique quieto, porque nós já temos uma programação. Aonde, quando o Espírito Santo deseja fazer algo que vai contra alguma tradição, diz, não, isso aqui vai contra as nossas tradições, isso não pode acontecer. Isso nunca aconteceu, nunca foi desse jeito. Então, eles silenciam o Espírito Santo. Há muitos lugares, irmãos, no mundo, que derramamentos do Espírito Santo poderiam ser tão mais efusivos, e não são, porque há um tolimento à ação do Espírito Santo. E nós fazemos isso, e esses lugares fazem isso, muitas vezes com cuidado, com zelo, por causa do falso. Por causa do falso, nós muitas vezes eliminamos o verdadeiro. Por medo do falso, por medo de um descambar, de um descontrole, nós eliminamos algo que pode ser verdadeiro de Deus em nosso meio. E nós precisamos estar abertos a uma situação como essa. Espírito Santo de Deus, fale o que o Senhor deseja. Já pensou amanhã, antes, semana que vem e tal, o conselho chega aqui e diz, irmãos, o conselho
o Espírito Santo de Deus falou ao conselho dessa igreja para enviar o pastor Arielson para o trabalho missionário, lá não sei aonde. E aí os irmãos vão dizer assim, mas como, o quê? Mas como assim? O Espírito Santo. Deixa ele fazer, deixa ele guiar, deixa ele dar direção ao povo, à igreja, deixa ele ter proeminência nas decisões dessa igreja, deixar com que ele continue comandando toda a vontade que há existente no meio da sua igreja. Então, que bom. Em terceiro e último lugar, meu tempo já se vai, os irmãos sabem que eu sou britânico, eu não gosto de passar o tempo. Terceiro, a obra missionária, eu já quero chamar a melodia para cá. A obra missionária é feita na bênção da igreja. Verso 3. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. A obra missionária é feita com a bênção da igreja. Infelizmente, há muitos missionários hoje andando por aí, que você pergunta, qual é a liderança que você tem? Você presta conta para quem? Aí ele diz, eu presto conta para Deus. Mas como assim? Não tem nenhum líder assim? Que você... Não. Meu negócio é com Jesus. E qual é a tua igreja? A minha igreja é a igreja de Jesus Cristo. Não, mas você foi mandado para o campo por quem? Não, eu mesmo me mandei. Eu mesmo me ajoelhei, eu mesmo botei a mão na minha cabeça, eu mesmo disse para mim, vai. A gente está rindo, mas tem muita gente por aí desse jeito. Tem muita gente por aí, são os andarilhos. Eu acho que esse pessoal não aprendeu com Jesus, ele aprendeu com outra pessoa que andava por aí, andando e rodeando pela terra. E Deus perguntou para ela, de onde você está vindo? Não, eu estou andando por aí, sem rumo. Quem fazia isso era outro personagem, não foi Cristo. Cristo nos ensina a sermos e termos uma liderança a qual nós prestamos conta. Esta igreja, como igreja missionária, é uma igreja que presta contas. É uma igreja que respeita a sua liderança. É uma igreja que se submete à direção de uma liderança. Porque diz aqui, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos. Quando alguém impõe sobre você as mãos, esta pessoa está se responsabilizando junto contigo daquilo que será feito. É por isso que o apóstolo diz, não imponha sobre ninguém suas mãos precipitadamente. Porque a partir do momento que você colocou as mãos sobre alguém, você se tornou corresponsável com aquela pessoa, da situação que ela está vivendo. Essa igreja de Antioquia, ela colocou as mãos sobre Saulo e Barnabé e disse assim, vocês podem ir. Os despediram. E é interessante, aqui eu termino, que essa palavra despedir é despedir mesmo. É despedir de dizer, nós nunca mais vamos ver vocês. É dizer assim, Paulo, Saulo, Barnabé, foi bom ter vocês aqui em Antioquia. Deus abençoe, a gente se vê no céu. Isso é missões, é trabalho missionário. Muitas vezes nós, guiados por um sentimento de compaixão, nós deixamos de fazer missões e passamos a fazer assistencialismo. Nós amoldamos as pessoas a viverem dependentes. Quando essa igreja de Antioquia despede, diz assim, tchau, Deus abençoe. Vão com Deus. Mas essa igreja não tinha responsabilidade nenhuma com Saulo e Barnabé, tinha, mas essa igreja queria que eles tivessem no coração deles que o principal sustentador desse trabalho não era a igreja de Antioquia, mas era Deus. E nós muitas vezes também erramos, porque nós queremos assumir o lugar de Deus nessas situações. E aí deixamos de fazer missões para fazer assistencialismo. Deus quer usar a nossa igreja como uma igreja missionária. Uma igreja que tem uma obra missionária feita por gente séria e madura. Uma igreja que tem uma obra missionária dirigida e orientada pelo Espírito Santo. E uma igreja que tem uma obra missionária que é guiada através da tutela e do direcionamento de uma liderança forte, sadia e bíblica. Deus está nos chamando para isso.
O Senhor continua falando aos nossos corações para isso. Podemos orar? Podemos pedir a Deus que o Senhor nos ajude a continuar sendo assim? Louvado seja Deus. Temos um cântico ainda, irmão? Ótimo. Nós vamos entoar um cântico. Enquanto isso, nós vamos poder estar orando a Deus e falando com o Senhor. Se você quiser ficar em pé, pode levantar-se. Missões não é romantismo. Missões não é algo romântico. Missões é um chamado para a morte. Quando o Senhor disse, sereis minhas testemunhas, Ele disse, vocês vão ser meus mártires. Testemunha ali é mártir. É alguém que está pronto para morrer por aquilo. Vocês vão ser meus mártires. Isso é ser testemunha. Quando Deus chama essa igreja e diz, essa igreja é uma igreja missionária, o Senhor está dizendo, essa igreja é chamada para ser mártir. Para ser mártir. Para sofrer. Para padecer. Pode continuar, filho. Essa igreja é chamada para este martírio santo na presença de Deus. Somos missionários, louvado seja Deus. Que o Senhor nos ajude a continuarmos assim. Vamos adorar.